Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Segundô. E hoje eu estou com a honra aqui de receber a Bárbara Risso. Ela é da Elbor, veio diretamente de São Paulo aqui, que a gente vai fazer um evento só para investidores aqui que querem conhecer um pouco sobre o mercado imobiliário e as oportunidades de investimento de São Paulo. E aí, Bárbara, assim, muito obrigado por você estar aqui conosco. Seja bem-vindo aqui ao Ceará. Obrigada. E aí eu queria que você pudesse se apresentar um pouco para falar quem é a Bárbara, há quanto tempo que você está lá na Elbor e qual que é a sua função hoje na Elbor. Vamos lá. Boa tarde ou boa noite, né? Não sei o horário que eles estão assistindo. Obrigado pelo convite. Agradecer também por essa parceria que se inicia, né, Luiz? Tenho certeza que iremos gerar bons frutos desse projeto. Eu estou na Elbor há 6 anos, né? Atuo no mercado imobiliário tem 9 anos, mas já estou bastante tempo com a Elbor. A Elbor hoje ela só incorpora, já atuou em diversas cidades, inclusive aqui em Fortaleza, né? Já se tem uma certa familiaridade de alguns produtos, mas hoje o forte, a atuação mesmo, está em São Paulo, na capital. Então, boa parte dos projetos estão na capital de São Paulo. Entendi. E, Bárbara, nesse período todo que você está no mercado imobiliário, em São Paulo também, qual foi assim, o seu maior aprendizado sobre os investimentos no mercado imobiliário de São Paulo, né? Olha, Luiz, a gente trabalha com um portfólio também super diversificado. É bom a gente frisar aqui que a Elbor tem produtos a partir de R$ 400 mil a 20 milhões, em várias fases, prontos, lançamentos. Eu acho que o maior aprendizado é hoje entender de fato a necessidade do cliente, entender a dor para que a gente possa ser o mais objetivo possível e atender às expectativas. Como eu trabalho no setor de parcerias, é válido reforçar, o meu cliente ele é o corretor e a imobiliária. E nem sempre o cliente ele já vem com esse filtro pronto. Então a gente precisa ir lapidando essas necessidades para ser objetivo e assertivo naquilo que a gente vai passar para o cliente. Bárbara, eu pelo menos sou bombardeado por vários anúncios que a gente vem vendo ao longo do tempo de pessoas oferecendo rentabilidades de 1%, então, pelo Brasil inteiro e muito em São Paulo também. E aí a gente sabe que colocar o papel aceita tudo, né? Mas eu queria que você falasse um pouco sobre a diferença do produto da Elbor para o da concorrência, assim, por que quem está nos assistindo aqui poderia ter a segurança de investir no produto da Elbor e o que é que diferencia a Elbor dentre várias outras opções aí que a gente vê no mercado que oferece essa rentabilidade de 1%. Nem tudo que aquilo que a gente vê é bom, então acho que tem alguns pontos que precisam ser analisados e continua sendo conservador. Então, o primeiro ponto, independente do intuito do investidor, ele precisa analisar sempre a localização do imóvel, né? O que vai gerar a demanda para que essa rentabilidade ela possa ser extraída o máximo possível. Então, eu tenho que entender o que está no entorno do produto. Esse é o primeiro ponto. E como a Elbor se diferencia hoje no mercado com tantas ofertas. Eu acabo sendo um pouco repetitiva, mas é um fato. Hoje, a empresa ela cria um ecossistema nos nossos empreendimentos. Então, dentro do grupo da Elbor, tem a HBR Realty, que é uma empresa dentro do grupo que cuida de todo o patrimônio. Eles fazem a gestão de 4 shoppings. Então, tem um grande relacionamento já com as marcas e a gente consegue ter uma gestão das nossas fachadas ativas, ou seja, os centros de conveniência. Então, a gente tem uma gestão desses espaços. Então, eu consigo trazer sempre grandes marcas, Outback, o próprio chefe Jacan, ele está presente muito dos nossos empreendimentos. Eu também sempre coloco, principalmente para os projetos compactos, às vezes uma torre comercial, uma torre corporativa, isso acaba sendo um próprio gerador de demanda e o próprio residencial puro. Então, você tem residencial, comercial e conveniência, tudo em
um único terreno. Então, o próprio empreendimento ele acaba se tendo uma vida. E em São Paulo é muito comum as fachadas ativas das lojas ficarem vazias. Então, quando vocês andarem ali, pode prestar atenção. A maioria dessas lojas estão vazias, o condomínio não tem essa gestão, não tem essa liberdade, e o aspecto do produto acaba ficando como se ele não tivesse pronto. Ao contrário da Elbor, eu tenho alguns cases de sucesso, de valorização, pelo fato do produto se tornar um ponto de referência. E a gente até marketiza. Você às vezes está a um elevador de distância do McDonald's, né? Então você tem toda essa conveniência e serviço. E Bárbara, falando um pouco do perfil da pessoa que aluga esses apartamentos estúdio, né? Qual que é o perfil do inquilino? Quanto tempo que ele geralmente dura essa hospedagem? De onde é que ele vem? E assim, qual que é a taxa média de ocupação hoje dos produtos da Elbor lá em São Paulo? Pois, em São Paulo, cada bairro é uma cidade. E o perfil do consumidor, ele acaba mudando conforme a região, que a gente volta para o mesmo ponto. O que gera demanda? Quais são as demandas que você tem no entorno? Eu vou dar um exemplo. O Brooklyn. A gente está muito próximo ali do eixo corporativo. A Chukri Zaidan, Berrini. Geralmente, o público que consome os nossos projetos residenciais dessa região é um público corporativo. E aí que entra a sensibilidade do incorporador de entender quem vai consumir para que aquilo que for lançado esteja compatível com quem consome. Então, quando a gente vai, por exemplo, para a região central, eu já tenho um público mais alternativo. As pessoas que vão em busca, vão para usufruir da cultura. Então, a gente precisa entender, de novo, qual que é a demanda, o que eu tenho no entorno, para ver quem consome esses serviços, para automaticamente isso respingar no nosso mercado imobiliário. Com relação à ocupação, isso é muito relativo, porque a gente trabalha hoje com uma média de 60% a 70%, mas existem ocasiões, por exemplo, a Fórmula 1, alguns bairros a ocupação chega a ser a 100%. A gente tem alguns dados no ano de 2025 que foram lançados 130 mil imóveis. Desses 130 mil lançamentos, quase 60% das vendas foram direcionadas para apartamentos compactos. Só que a nossa demanda de turistas no ano passado foi de 47 milhões. É muita gente. Então, assim, São Paulo não tem muita sazonalidade. Então, sempre tem uma alta ocupação dependendo da região. Como eu falei, nem tudo é bom, mas se seu produto estiver bem localizado, bem posicionado, com certeza o retorno vai ser acima, às vezes até de 1% em cima do investimento. E falando até um pouco, a gente estava conversando há pouco sobre isso, sobre as áreas assim que tem grande vocação comercial para esse tipo de produto, os terrenos já estão ficando muito escassos, né? E você comentou sobre um movimento que os grandes incorporadores, inclusive a Elbor, estava analisando no mercado, da demanda por apartamento de 2 dormitórios, né? Então, às vezes as pessoas têm um receio, né? O que é que você poderia assim falar um pouco sobre isso? Porque tem gente que tem receio de estar investindo e achar que vão vir muitos lançamentos ainda e o mercado vai ficar saturado. Então, fala um pouco sobre esse cenário, inclusive de que na própria Elbor, grande parte dos novos lançamentos já não são apartamentos estúdio, né? Então, você poder falar um pouco para a pessoa que vai fazer o investimento de que não vai ter essa quantidade grande de lançamentos de um produto, porque vocês estão sempre estudando o que é que tem de carência na região, né? Então, que você pudesse falar um pouco sobre isso. Então, assim, o primeiro ponto, o mercado ele não está saturado. Então, hoje, a nossa demanda é muito maior que a nossa oferta. Houveram algumas mudanças no comportamento do consumidor. Então, tudo que é colocado na prateleira é colocado de forma intencional. Então, existe todo um estudo. Então, quando teve o boom dos estúdios,
Eu acho que entrou uma opção principalmente para os investidores da classe A, geração Z, enfim. E com isso, obviamente, a gente teve a absorção desses projetos que estão sendo lançados. Hoje, São Paulo, se não lançar mais nada, a gente não tem um estoque para 8 meses. Esse é o primeiro ponto. Automaticamente, muitos canteiros de obras foram colocados à disposição da população, né? As construções. Só que houve essa mudança e a escassez agora de apartamentos de 2 a 3 dormitórios. Então, o incorporador ele já entende essa necessidade e ele começa a se posicionar diferente. Então, por exemplo, no caso da Elbor, hoje o que a gente tem previsto dentro do nosso pipeline, eu tenho apenas um produto que vai ser lançado esse ano voltado para apartamentos com essa rotatividade, apartamentos pequenos. Os demais é tudo alto padrão. Então, se a gente pensar no investimento de médio a longo prazo, levando em consideração tudo que já está acontecendo de infraestrutura e uma escassez futura, quem investir hoje com certeza vai ganhar muito dinheiro. E Bárbara, assim, a Elbo tem uma forte presença nacional, né? Não só em São Paulo, é uma das maiores construtoras do Brasil. E aí eu queria falar um pouco sobre essa parceria da Elbo com a Remax Seu Imóvel, né? A Remax Seu Imóvel tá, enfim, sendo esse parceiro de vocês aqui no Ceará para possibilitar, inclusive, esse acesso do público cearense que tem interesse em diversificar o investimento, investir em São Paulo. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa estratégia de ter parceiros estratégicos em cada região, né? Acho que primeiro quem ganha é o cliente, né? Porque ele está tendo a possibilidade de se relacionar com o corretor de confiança e, ao mesmo tempo, ter o contato com o incorporador. Então, isso é um ponto muito positivo. Então, hoje o que nós estamos trazendo aqui para a Remax Seu Imóvel são as oportunidades que a gente trouxe diferenciada mesmo. Então, a gente aprovou unidade por unidade para trazer algo atrativo, mas com que esse cliente ele tem um pouco ainda mais de confiança para poder investir, principalmente fora do estado dele. O que está acontecendo hoje em São Paulo? Não só em São Paulo, mas quando você está buscando imóvel, provavelmente você vai ser impactado pelo digital, né? O algoritmo vai começar a entregar um monte de coisa para você. Como eu falei, nem tudo é bom. A gente tem muita oferta, mas nem tudo vai trazer o retorno de fato que é prometido. Então, esse é o primeiro ponto. E o imóvel é o primeiro passo do investimento. Você tem toda uma jornada para chegar nesse retorno esperado. E quando você tem um corretor de confiança que vai fazer essa curadoria para você, isso é totalmente diferente a experiência que ele vai ter, porque o corretor, talvez do digital, ele vai, faz a venda e depois ele some ou até mesmo não vai estar mais atuando no mercado. Como que você fica respaldado? Seu contato, ele de fato vai ser com o incorporador, mas e a gestão, a reforma, de repente uma revenda ou até mesmo um ágio, né? Nem todo investidor quer trabalhar com a com a rentabilidade e sim com a valorização. Então, ele tendo esse corretor de confiança, isso daí é fundamental nessa jornada e a experiência que ele vai ter na hora de adquirir um imóvel. Por isso, nós estamos aqui fortalecendo essa parceria e trazendo assim para o cliente de vocês todas as oportunidades de São Paulo. Bárbara, para a pessoa que está nos assistindo, assim, qual que seria o maior erro de quem está querendo fazer um investimento em São Paulo, num estúdio com vocês ou com qualquer outra pessoa, e como é que ele poderia minimizar esse erro? Luiz, aí eu volto a ser repetitiva. Acho que o primeiro ponto é ele ter o corretor de confiança, porque ele vai de fato passar todas as suas necessidades, o orçamento, a sua expectativa e intenção da compra. Ele vai analisar todas essas opções e entender de fato aquilo que lhe atende.
Tem muita gente que acaba investindo, mas também usufruindo, tendo ponto de apoio. Então, se, por exemplo, esse cliente ele tem um escritório, consultório, ou ele vai muito para São Paulo, numa região específica, então o consultor ele tem que trazer tudo aquilo que há de melhor para ele e colocar isso na mesa. Nem sempre o investimento mais caro é a melhor opção e vice-versa. Então, acho que precisa ser alinhado todos esses pontos para que ele, de fato, consiga estar satisfeito com a aquisição e a gestão também do imóvel. Então, acho que para ele poder minimizar, isso daí é com certeza ter uma pessoa de confiança. E como é que se compara um pouco o investimento a pessoa que faz um investimento num estúdio em São Paulo para um aluguel tradicional de um apartamento residencial, assim, o que é que você poderia falar um pouco sobre para esse investidor que está na dúvida em qual tipo de imóvel investir e o retorno que ele poderia ter? Perfeito. Vai depender da intenção. Na locação tradicional, ele não consegue usufruir. Então, se a intenção dele é de vez em quando ir para São Paulo, poder deixar bloqueado durante esse período que ele estiver lá, isso não é possível. Ele vai ter a locação ali de no mínimo 12 meses, que inclusive existe uma demanda muito grande para esses apartamentos novos. A rentabilidade de curta temporada, ela tem uma possibilidade de ganho muito maior do que o convencional, principalmente quando tem eventos em São Paulo que acaba fomentando muito a capital. Um grande exemplo, a Fórmula 1. Então, você tem diárias que ultrapassam o valor de R$ 1.000. Então, tem esses dois pontos para serem analisados. Se ele não pretende utilizar, eu acho que a locação de curta temporada vai ter um retorno muito maior. Mas se ele for um pouco mais conservador, não quiser ter talvez tanto nem trabalho, porque hoje também tem algumas plataformas que fazem toda essa gestão, desde a reforma, locação, tem inteligência artificial para os dias de alta poder ter um valor um pouco mais agregado, mas são objetivos diferentes. Eu queria que você falasse exatamente um pouco sobre isso, né? A pessoa que faz um investimento nesse produto da Elbo, ele tem todo um pacote de parceiros e serviços, né, que ele pode utilizar, né? Então, quais são as parcerias que a Elbo tem, que oferece para esse investidor, para que ele não tenha dor de cabeça no investimento, né? Que ele tenha alguém para cuidar de tudo. Então, se você pudesse falar um pouco sobre isso. Sim, a gente faz de fato um atendimento 360 para o corretor, para que ele possa oferecer isso para o cliente dele. Hoje a Charlie é uma das principais parceiras da Elbor. Inclusive, nós temos 2 produtos que, quando foi lançado, eles ofereceram uma rentabilidade mínima garantida. De fato, não é um valor atrativo, mas o que isso significa na prática? Que é uma região que ela está tão comprimida de demanda que eles sabem que vai ser absorvido. Então, é muito melhor eles terem esse serviço garantido, porque o próprio imóvel vai se pagar e a potência da própria região. Então, as empresas, a Charlie, ela faz desde a reforma, todo o desenvolvimento do projeto, a gestão de obra, e depois da entrega do imóvel, né, depois de todo o layout está tudo pronto, eles fazem a gestão nas 2 modalidades, tanto na curta temporada e também na convencional. E aí todas as despesas elas já são pagas, manutenção, enfim, é um pacote bem completo para o investidor só ter ali o recebimento líquido no banco. E a gente você falou um pouco da curadoria, né? E nós tivemos algumas reuniões antes desse jantar que a gente está promovendo para exatamente selecionar os produtos, saber exatamente o que é que o público que a gente vai apresentar poderia ter interesse. Eu selecionei aqui alguns para que as pessoas possam conhecer um pouco do que a Elbo oferece, né? E aí começa com o BRK, que vai aparecer aí na tela. E aí eu queria que você pudesse falar um pouco
sobre o BRK, os diferenciais, ele acabou de aparecer aí na tela. Sim, o produto está no Brooklyn. No ano passado foi uma região que foi a bola da vez, né? A gente pode brincar dessa forma. Justamente por conta dessa demanda corporativa, muitos projetos residenciais começaram a ser lançados nessa região. Então, houve um crescimento no valor do metro quadrado, o aluguel superou a inflação de uma forma muito atrativa, e sobre o produto em si, ele tem muito apelo, porque ele entra em todo esse contexto que nós falamos, de localização, geradores de demanda, ele está próximo do Shopping Morumbis, próximo do aeroporto de Congonhas, enfim. Só que ele tem um pé direito de 3,90 e ele não é um compacto convencional. Ele tem 41 a 43 metros e com a possibilidade de você estender o mezanino. Então, no próprio cálculo que nós estávamos fazendo, né, a média do valor da região está no entorno de 15 a 16 mil, mas se você faz o cálculo do mezanino, o apartamento ele vai para quase 55 metros e o valor do metro sai por 12, 13, muito atrativo, principalmente para essa região. É um produto que não tem tanta concorrência, tem um apelo comercial do convênio, vai ter a fachada ativa. Então, assim, e se hoje o cliente olhar e falar, Luiz, eu não quero na planta, eu quero pronto, você não vai encontrar nada tão próximo do que nós estamos trazendo para os clientes da Remax. E aí, trazendo já um próximo aqui, que seria o Stay Moema. Então, o que diferencia assim, o Stay do BRK, por exemplo? Assim, quais são... Porque cada produto tem o seu toque, né? Tem o que ele se destina, o público-alvo. Então, eu queria que você pudesse falar. Eu trouxe assim, alguns produtos um pouco diferentes, né? Para que você pudesse falar um pouco sobre cada um. Perfeito. O Stay Moema, ele está próximo ali da Santo Amaro, Araguari, e ele tem uma demanda muito forte de estudantes, pelo fato dele estar no entorno das principais faculdades ali, né? Então, a gente tem a INSPER, a FMU, a EMB Morumbi. Então, a cada 6 meses você tem essa rotatividade de alunos e professores. Então, você tem uma demanda muito alta, além de toda a mobilidade e infraestrutura que Moema oferece por si só, Parque do Ibirapuera, shopping, enfim. Mas o grande diferencial do projeto é que ele vai ser entregue mobiliado e equipado. Ou seja, zero dor de cabeça, é uma experiência, acho que muito positiva, que o cliente acaba tendo, porque na posse, ele pega as chaves e já começa a rentabilizar. Entendi. E aí a gente, dando andamento, depois do Stay Moema, a gente vem para o Bela Vista. Isso. E aí você pudesse falar um pouco sobre esse produto. Olha, com tantas informações que nós estamos vendo nessa região central, eu acho que é um momento muito oportuno para um investimento de médio a longo prazo. O produto em si, totalmente pensado para você receber esses clientes que tenham rotatividade. Então, das áreas comuns, tem maleiro, tem local para você aguardar o check-in, são 3 pavimentos de lazer, lazer na cobertura. Então, assim, todos os produtos da Elber, eles são completos. Vale ressaltar que todos esses que você apontou são residenciais, sem nenhuma restrição na locação ou até mesmo na compra. E sobre o Stay, eu acho que o ponto principal é a facilidade de pagamento, que a gente vai ser entregue agora em março de 29, com uma facilidade de pagamento muito grande. Então, talvez é a oportunidade para quem não investiu começar a partir de agora. O que a gente está trazendo é justamente isso. Dá para você se organizar, começar a investir desde agora. E exatamente a minha próxima pergunta é sobre isso. Eu queria que você falasse um pouco, porque às vezes a pessoa está assistindo e ela pensa que tem que investir todo o valor. Então, um grande segredo de muitos investidores é fazer o dinheiro trabalhar com o próprio dinheiro, né? Você usar o mercado financeiro, a questão do crédito imobiliário.
Então, como é que funciona hoje para quem está querendo investir em São Paulo? A forma de pagamento, quanto que ele consegue pagar, e aí depois que você leva para o financiamento, o próprio financiamento paga o aluguel, o retorno que você tem, paga esse financiamento. Então, eu queria que você falasse um pouco para desmistificar, que às vezes as pessoas estão pensam e falam, não, eu não posso investir em São Paulo, para mostrar que é acessível para muita gente, né? Com certeza. Hoje a gente trabalha com um aporte de 30% a 40% em cima do valor, e a Elbor ela tem muita facilidade da forma que a gente pode diluir essa porcentagem até a entrega, então não existe muita objeção. Tem algumas incorporadoras que elas são super engessadas, e com a Elbor não, você vai ver que a Elbor é quase uma mãe, então assim, existe essa facilidade conforme a necessidade do cliente, ou seja, em cima do valor, a gente dilui 30% do imóvel em 3 anos, os 70% ele paga com recursos financeiros. Pode ser financiamento, consórcio, enfim, da forma que ele planejar. Inclusive até o FGTS, né? Desde que ele esteja dentro das regras e seja um imóvel residencial. Então é possível também você usar outros recursos. Hoje, Luiz, o acumulado do INCC, a gente está falando, acho que até um ponto importante que foge até um pouquinho da sua pergunta. Se ainda assim é vantajoso você comprar um imóvel na planta. A nossa correção, ela está mais ou menos de 6% a 7% ao ano. Só que a nossa estimativa de valorização, de forma conservadora, fica no entorno de 10% a 12%. Então, ou seja, a minha correção ainda é menor do que a minha valorização. Então, compensa você comprar um imóvel na planta e iniciar com essa proposta de alavancagem. Então, você não aporta do valor total, e sim uma porcentagem que é diluído durante esse período, e esse restante com recursos financeiros. Então, e no financiamento, a tendência para daqui 2, 3 anos é diminuir a Selic e baixar um pouquinho do cenário atual. Então, quando a gente faz uma estimativa, o estudo de retorno com o cenário atual, uma média de áreas, média de ocupação, a gente vê que o próprio retorno, os próprios rendimentos pagam todas essas custas, né? E ainda assim sobra um pouquinho para ele. E uma coisa muito legal que você tinha comentado, que às vezes a pessoa não faz essa conta. Você tinha citado um exemplo de um cliente que tinha feito um investimento e que o valor que ele tinha pago de entrada, né? Quando o imóvel ficou pronto, ele valorizou mais do que o que ele tinha pago. Exato. Então, entre aspas, o que ele pagou saiu de graça, né? Porque ele pagou e o que ele pagou ele recebeu na valorização do empreendimento, né? Então, se você pudesse falar um pouco sobre esses cases, né? E isso é o que faz realmente a própria Remax ter tido interesse de fazer essa parceria com a Elbor, que é uma consultora séria, que entrega realmente o que promete. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, de a pessoa investe e o investimento praticamente é zerado, com a valorização, e depois do financiamento, o retorno dele pagar o próprio financiamento, né? São provas reais, e isso que é muito significativo, principalmente para a gente que está nessa linha de frente, de poder de fato atender as expectativas do nosso cliente. Então eu tenho um relato, né? O cliente comprou um imóvel na planta de 385 mil, tem mais ou menos uns 2 anos. Ele diluiu esse pagamento de 30% até a entrega, então o que ele pagou até agora foi mais ou menos 70 mil reais. Lembrando que ele pagou de 385, até agora ele pagou 70 mil reais. O imóvel, que era 385, hoje o valor de venda dele está 540, ou seja, ele teve 130, 40 mil mais ou menos de valorização, ou seja, paga aquilo que ele investiu, 70 mil, e ainda sobra mais uns 80 mil reais para ele. Então tem muitos clientes que trabalham com ágil, né? Pegar de fato esse pico de valorização, e a gente sabe que o imóvel ele tem meio que uma vida útil.
principalmente durante os 5 primeiros anos, é onde ele vai ter a maior escala de valorização. Depois desse período, vai ficando um pouco mais linear, ele vai acompanhando a inflação. Então, por isso que hoje você consegue ganhar dinheiro com imóvel, fazer alavancagem patrimonial na compra. Então, é muito importante você também comprar muito bem. Uma outra prova social é um cliente que comprou agora o colágeno no lançamento. Ele fez aquisição de 10 unidades, então na época a gente vendeu 350 mil, e a gente já vê hoje uma valorização do imóvel. Então, enfim, sempre aquela pergunta, qual o melhor momento para se comprar, qual o melhor momento para investir? É sempre o dia de hoje. E aí, Bárbara, todo mundo tem aquele clichê que fala que São Paulo nunca para, né? Que São Paulo não dorme. E o que você poderia falar, inclusive, para esse investidor que está buscando um retorno no seu investimento de locação de temporada, o diferencial que São Paulo tem, que nenhuma outra cidade do Brasil tem, né? Que é essa procura e essa demanda constante por hospedagem. E hoje poucas pessoas já se hospedam em hotel, muitos deles já estão migrando para os estúdios. Sim. E aí você falar um pouco sobre isso, né? Porque isso, de certa forma, dá uma segurança para que você tenha uma alocação durante todo o período, né? Vocês não têm, São Paulo não tem sazonalidade, né? Então eu queria que você pudesse falar um pouco sobre isso. Quando a gente olha para o mercado imobiliário nacional, a nossa média de retorno da locação sobre o valor do imóvel é de 0,4 a 0,6. Essa é uma média, né, Luiz? E hoje São Paulo ela acaba entregando um pouco mais, principalmente por conta dessas locações de curta temporada, que quando acontecem esses grandes eventos, aumenta a ocupação, aumenta a diária e no final a média acaba sendo maior do que ali se ele fosse alugar no ano, né? Então, é isso, São Paulo não tem sazonalidade, é o ano inteiro. No ano passado foram mais de 9 mil eventos, mais de 1.350 só eventos corporativos. Então, tem gente que vai para fazer tratamento, tem gente que vai para estudar. São diversos segmentos e que acaba atraindo uma grande população, né, de todas as regiões. Outro ponto que quando a gente olha para São Paulo, como você trouxe aqui, né, além dessa demanda muito grande, eu perdi a minha linha de raciocínio. Sem problema. Pode pegar onde você quiser continuar. Tá, a gente estava falando, eu esqueci na verdade a pergunta. Eu estava falando da questão que São Paulo não para, que tem demanda durante todo o ano, não tem sazonalidade. Sim, então assim, não tem sazonalidade, é evento o ano todo, e por isso que a gente consegue ter esse retorno acima da média. E eu acho que o compacto, ele vai de encontro com o investidor, e por isso esse boom, por exatamente você ter um capital menor investido em imóveis. Então, é aquele exemplo que eu trouxe. O que faz mais sentido? Você ter um imóvel nos jardins de 200 metros quadrados, ou você ter, por exemplo, com o mesmo capital, de repente 2 ou 3 imóveis em regiões diferentes. Então, automaticamente você vai ter mais ocupação, uma liquidez muito mais rápido se você pensar do que ter um imóvel maior, né? Hoje a gente sabe que a velocidade da venda de um apartamento maior, ela demora um pouquinho mais. O compacto não, ele tem esse giro. E a curta temporada, Luiz, ela se tornou um facilitador. Como você falou, muitas pessoas que ficavam em hotéis estão migrando para o Airbnb, para esses apartamentos estúdios, e isso é uma mudança do comportamento, igual era o táxi, né? Antes só tinha táxi. As pessoas começaram a usar Uber, 99, enfim, por conta da facilidade ali, né, de você ter tudo isso na palma da mão, e a parte do mercado imobiliário também. Então, hoje você tem os hotéis que ainda continuam prestando esse serviço, mas uma quantidade muito pequena em São Paulo que não atende toda essa demanda.
e os estúdios vieram para suprir essa necessidade e facilitar também a vida das pessoas, né? Além também de um custo-benefício muito interessante. E falando um pouco que às vezes as pessoas estão de fora, não estão vendo o que está acontecendo em São Paulo. Em próprios terrenos da Elba, todos eles são muito bem posicionados em locais estratégicos. Fala um pouco sobre como que está o movimento nas regiões de São Paulo, né? Você comentou sobre a administração pública que está mudando de local. Então, todas as transformações e, na sua opinião, quais seriam os melhores locais para se investir em São Paulo? Sim. O governo do estado, né, que hoje é no Morumbi, ele está migrando para Bela Vista. Isso vai movimentar mais de 20 mil funcionários, ou seja, você já vai ter uma movimentação automática do setor público, além de outras coisas que hoje existe uma mobilização da prefeitura para a região central. Então, a gente teve problema da Cracolândia, que isso foi, não sei se posso colocar que foi resolvido, mas está inibido ali naquela região, né? E aí automaticamente a gente começa a ver uma revitalização, painéis de LED que vão ser colocados ali também no centro. Então tudo isso acaba atraindo muito mais turistas, né? E hoje o centro, você tem muitos projetos antigos. E automaticamente o que vai vir de novo vai ser muito bem absorvido. Porque o centro é 880, né? Tem gente que ama e tem gente que odeia. Mas, assim, localização excelente, mobilidade, serviço, acesso. Eu, particularmente, eu gosto muito. Mudei totalmente a minha percepção quando eu fui para São Paulo, né? A gente tinha um certo receio e hoje eu já vejo com um olhar de investidora com uma possível e potência valorização no futuro. Outro ponto que você trouxe, né, sobre a Elbor, hoje nós temos mais de 12 bilhões de terrenos para serem lançados nos próximos anos. Isso mostra o quanto a gente é uma empresa sólida, né? E principalmente para uma parceria de médio a longo prazo, a gente vai ter muita coisa para poder trabalhar e essa mudança de posicionamento. Então, nós atendemos a essa necessidade de apartamentos compactos e agora a gente também começa a ver um outro movimento, a necessidade de apartamentos maiores e de encontro à escassez de terrenos. Então, hoje, por exemplo, eu tenho 2 terrenos muito bem localizados em Moema. Então, eu preciso desenvolver o melhor projeto possível, porque isso jamais vai ser replicado novamente, né? A gente não sabe quando teremos a oportunidade de ter um terreno ali, principalmente na Indianópolis, no Monte Líbano. São ruas que vão até o Parque do Ibirapuera. Então, assim, daqui 10 anos você já não tem mais nada ali. Então, por isso que a gente acaba aproveitando e lançando agora altíssimo padrão, apartamentos acima de 150, 200 metros quadrados. Entendi. E qual que seria, assim, o top 5, assim, 5 melhores regiões para se investir lá em São Paulo? E por quê? Eu gosto muito do Brooklyn, obviamente, porque ainda é uma região que vai valorizar, vai continuar valorizando, está no momento de expansão e você está muito próximo, enfim, desses pontos como eu trouxe, Congonhas, que também foi aprovado agora o projeto de expansão do aeroporto, vai receber voos internacionais, então tende a valorizar, principalmente o que tiver ali no entorno. Então eu colocaria no meu top 1 Brooklyn, segundo Moema. Eu sou muito suspeita para falar de Moema, já fui moradora de Moema, então eu tenho uma familiaridade ali e um apego, né, com a região, uma região plana, do lado do Parque do Ibirapuera, então a gente tem essa área verde, né, porque a nossa praia, a Praia Paulista, ela é o parque. Terceiro, Vila Olímpia. Acho que assim, você tem essa demanda corporativa muito intensa durante a semana, uma escassez muito grande de terrenos, então as oportunidades ali
precisam ser analisadas também com muito carinho. Em quarto lugar, jardins. Jardins, tem uns 4 ali, né? Então é uma região que as pessoas, principalmente de fora, é o seu ponto de referência em São Paulo. Olha para São Paulo, as pessoas conhecem Jardins e Moema, né? Uhum. E quinto, eu colocaria o Itaim Bibi. O Itaim Bibi. O Itaim Bibi também, você tem muito apelo, tá tudo próximo do entorno. Assim, é aquele miolo, né, Luiz? Uhum. Assim, é onde gera demanda, é onde o dinheiro está circulando em São Paulo, é onde está concentrada as grandes empresas, principais faculdades, principais hospitais. Então, assim, tudo que você puder obter dentro desse quadrilátero vai ser um sucesso, eu não tenho dúvidas. É uma pena dizer que a gente está chegando no final, né? E aí, para a gente poder finalizar com chave de ouro, eu queria que você pudesse dar um conselho para o investidor cearense que quer diversificar os seus investimentos e quer ir para São Paulo. Qual o conselho que você dá a ele? O que você chama de atenção para ele não cometer, né? Não cometer erros? Então, o que você diria para esse investidor que está nos assistindo aqui e que quer investir em São Paulo? Quais são os conselhos que você poderia dar? Se eu puder dar um conselho, eu falaria para ele investir hoje. Hoje é o melhor momento para ele poder investir, principalmente com os fatores que nós estamos vendo de guerra, de várias questões que inclusive vem aumentando os valores da nossa matéria-prima, ou seja, o imóvel tende a valorizar ou a corrigir cada vez mais, a locação, a inflação vai acompanhar tudo isso que está acontecendo. Quando a gente fala de futuro é difícil, mas historicamente a gente vê, por exemplo, algumas guerras que estão acontecendo de médio a longo prazo. E tem uma frase muito legal que eu gosto de replicar, que é do seu Henrique Borges, tem o fundador da nossa companhia, que ele fala que o imóvel ele é tão seguro que mesmo em uma guerra, se cai uma bomba no seu empreendimento, você tem a participação do terreno. Verdade. Então, esse é o meu conselho, se puder investir, invista hoje. Bárbara, muito obrigado. Foi muito boa aqui o nosso papo. Acredito que quem nos assistiu conseguiu ter uma visão melhor sobre o mercado de São Paulo, sobre os produtos da Elbo. Então, muito obrigado aí pela sua presença e Obrigada. ficamos por aqui, pessoal.